Tirei 2 dias para vir até aqui à Serra da Estrela, para estar sozinho, para me conectar, para me energizar e também para trabalhar o meu mindset. E é sobre isto que eu te quero falar hoje, sobre o que é um forte mindset, ou um mindset poderoso. Em primeiro lugar, há que perceber o que é isto do mindset. O que é isto do mindset? Bom, eu vejo o mindset como algo, em termos exemplificativos. Vejo o mindset como, imagina uma fonte de água, em que a água, ela é jorrada de um ponto, vai para uma lagoa e depois é aproveitada e volta novamente para ser empurrada. Então ela é puxada e empurrada, E isto é uma forma de mindset. Ou seja, o mindset está aqui, digamos, num circuito fechado. E quando o mindset se encontra num circuito fechado, tem determinadas vantagens e determinadas desvantagens. Mas o mindset, imagina também como sendo um rio. E quando esse rio corre, o que acontece é que ele vai se tornando cada vez mais forte, porque vai permitindo que outros riachos eles entrem de uma forma gradual no seu caudal. Não é? O exemplo disso é o Rio Tejo. E o Rio Tejo, a nascente do Rio Tejo, ela é muito curta, é muito fininha. Em zonas do nosso Portugal, dá para passar o Rio Tejo a pé. Na zona de Abrantes, por exemplo. O que já não é possível no Mar da Palha. Não é? Ali ao pé de Lisboa. Porque já tem grandes profundidades. Porquê? Porque o rio ele foi-se fortalecendo. Então, eu vejo mais o mindset como algo que pode ser em circuito fechado ou abastecido de uma forma regular, de uma forma recorrente, de uma forma contínua, de uma forma consistente. E pessoalmente eu prefiro a segunda versão. Então, mas como é que é formado o mindset? Como é que é formada esta nossa forma de pensar? Bom, é formada através das nossas crenças. E o que é que são as nossas crenças? As nossas crenças são programas inconscientes que nós corremos dentro de nós e que moldam a nossa forma de pensar. Existem crenças limitadoras, que são crenças em que nós a nossa vida ela é gerida pelo medo, ela é de uma forma muito inconsciente, portanto, basicamente passamos a vida a sobreviver, sendo que o medo é útil em determinados pontos, mas se for utilizado conscientemente por nós. E esses programas são formados também por crenças possibilitadoras, ou seja, em que nós nos sentimos a expandir, a crescer. E eu acredito que o nosso propósito maior por estarmos cá, aqui neste plano, é para que exista uma expansão, um crescimento. É? Então, o nosso mindset ele é formado por crenças, por programas, ele é formado por valores, também muito invisíveis, e que se nós não trabalharmos nestes valores de forma consciente, nós vamos ser regidos por coisas que acreditamos que valorizamos e que na verdade quando em momentos de tensão temos que dar o passo, temos que assumir, temos que tomar uma decisão, nós percebemos que não valorizamos muitas vezes aquilo que preconizamos e que dizemos e que verbalizamos, mas valorizamos outra coisa porque fazemos outra coisa e instala-se um conflito. É um exemplo, não é? Então é muito importante nós termos consciente dos nossos valores para que exista um alinhamento dos mesmos. Como é que é composto o nosso mindset também? Como é que ele é formado? Ele é formado também por perguntas que nos fazemos.
a qualidade das perguntas vai determinar a qualidade da nossa vida, a qualidade das perguntas que nos fazemos. Então nós temos perguntas fracas, como eu costumo exemplificar nos retiros e ajudar as pessoas a identificarem isso, a ganharem consciência, e temos perguntas fortes. As perguntas fracas são baseadas muito na escassez, as perguntas fortes são baseadas muito na possibilidade de expansão. O que é que molda também o nosso mindset e como é que ajuda a que este seja formado? Através do nosso ambiente. O nosso ambiente molda a nossa forma de pensar. Então, as experiências moldam o nosso mindset também. Eu risco dizer outra coisa, não as experiências, mas o significado que nós damos às experiências. E isso determina claramente o nível de consciência com que nós vivemos. E se nós vivemos refém das experiências, a nossa vida ela deambula muito neste circuito fechado que eu te falei inicialmente. Mas se nós conseguimos escolher significados maiores para as experiências que vivemos, então nós expandimos, nós crescemos, nós percebemos que a vida não é acerca de nós, que nós não somos o centro do universo e que as experiências podem nos fazer crescer ou podem nos fazer morrer emocionalmente. Não é? Então isso depende muito do significado que nós damos à experiência. Como é que o mindset influencia a nossa vida? Bom, o mindset influencia toda a nossa vida. E eu acredito muito que nós somos seres holísticos. Ou seja, a nossa vida não é o nosso trabalho, a nossa vida não é o nosso relacionamento e a nossa vida não é a nossa família. A nossa vida é um conjunto de coisas que funcionam de forma orgânica e, portanto, complementar. Então, o mindset, ele atua aqui de uma forma incrível, nesta vivência diária holística. O exemplo de uma das áreas, porque nós não somos uma área, como eu estava a dizer, nós somos várias áreas de foco. Eu chamo-lhe a isto de montanhas. Porquê? Porque a vida é um escalar e um descer contínuo. A vida não é sempre a subir, como nos dizem muitas vezes. E este subir, na verdade, é uma imagem visual que nós criamos, não é? Por degraus, por patamares. Eu acredito que estes patamares não funcionam desta forma, eles funcionam desta forma. Ou seja, são patamares que nos aproximam de quem nós somos. Não é? Então, a nossa vida deambula por uma série de áreas, de foco, por uma série de montanhas da vida. Uma delas é a carreira. Eu tinha um mindset de empregado. Trabalhava e trabalhei toda a minha vida até 2007 com um mindset de empregado. Trabalhava para empresas, trabalhava por conta de outrem. E em 2007 eu decidi que eu precisava de me expandir, porque eu estava a entristecer, embora eu tenha sido promovido esse ano. Eu estava a fechar-me, eu precisava de mais, mas eu não sabia o quê. Então decidi despedir-me, arriscar, avançar com 3 startups e em 2008 era empreendedor. Tornei-me empreendedor, sem saber o que é que isso era. No final de 2008 estava falido financeiramente porque não sabia como é que funcionava o mindset de um empreendedor, que é totalmente diferente do mindset de um empregado. Então tive que reaprender durante o inverno. Não é? Esse inverno durou-me cerca de 3 anos e meio.
em que eu estava falido, em que tive que lidar com uma série de sombras e demónios internos, tive que parar de culpar os outros e de apontar o dedo para fora e de perceber que eu precisava era de mudar o meu mindset, a minha forma de pensar, os meus programas internos, as minhas crenças, os meus valores, o meu ambiente. E eu sou empreendedor desde essa altura. E ajudo outras pessoas a serem empreendedores, ou seja, a alterarem o seu mindset, a sua forma de pensar. Outra das áreas, a área do relacionamento, em que, por exemplo, eu via muito os meus pais a omitirem conversas. Eu nunca vi os meus pais a terem uma conversa de verdade. Portanto, o mindset era um mindset de colocar para dentro, de não partilhar. Que foi um mindset herdado e copiado pelo ambiente que viveram com os seus pais, com os seus programas, com os meus avós. E eu percebi que isso não me servia. E nos meus relacionamentos eu percebia que colocava as coisas para dentro e que não me revelava. Porquê? Quando nós nos revelamos, nós tornamos-nos vulneráveis. Então, mas como é que podemos revelar uma coisa que desconhecemos? Como é que nós podemos revelar uma pessoa que não conhecemos? Não dá, então é preciso fazer um trabalho. É preciso não, é uma escolha. Fazer-se um trabalho de autodescoberta. E esse trabalho é um trabalho que dá trabalho. É um trabalho a full time. It's a full time job. Então, eu percebi, alterando o meu mindset, que a forma como eu me questionava e me descobria, e quando eu trazia isto para o meu relacionamento crescia. Se a outra pessoa está com um mindset parecido. Mas isso é questão do outro trabalhar ou não. Já nos vai levar a outras questões relativamente ao mindset do parceiro, em que tu, nem eu, nem ninguém é responsável por isso. Minha crença. Portanto, se não existe um acompanhamento de mindset, se não existe uma jornada em que o mindset é desenvolvido de forma comprometida, não dá para trazer ao outro o melhor de si. Portanto, um fecha-se e um entrega. E isto não funciona. Não funciona. Um relacionamento não funciona assim. Um relacionamento funciona com entrega. Então, mas este é um exemplo. Não é? O exemplo da alteração de mindset no relacionamento. Ou, por exemplo, o exemplo da alteração de mindset na área da saúde, em que de repente ganhas consciência da forma como aquilo com que te alimentas afeta ou infeta o teu corpo. Então tu de repente podes perceber que se continuares a comer alimentos processados, se continuares a beber líquidos com uma série de misturas, chamados sumos, se continuares a alimentar-te de coisas que não são vivas, não é? O que é que vai acontecer? Bom, e o que vai acontecer é o teu corpo vai mostrar-se, vai seguir um caminho. E a partir do momento em que ganhas consciência de que existem coisas que influenciam, alimentos que influenciam a tua saúde, é um exemplo, não são só os alimentos que influenciam a saúde, mais uma vez, porque nós somos seres holísticos, tu alteras o mindset, alteras a tua forma de pensar. Daí se fala tanto hoje em dia, se pratica cada vez mais o biohacking, a forma como nós podemos hackear biologicamente o nosso corpo, aumentando a nossa longevidade, mas acima de tudo, trazendo para a nossa vida vitalidade.
vitalidade, ok? Então, respondendo aqui à pergunta, não é? O que é um forte mindset? E eu acredito que um forte mindset é quando nós aprendemos a colocar os medos no seu lugar. E para isso é preciso questionar-nos. Ou seja, a nossa vida não ser regida por medos, não andarmos na vida de forma reativa, mas conseguirmos viver a vida de forma orgânica, não controlada. Não dá para controlar uma coisa que é misteriosa. Isto é um grande mistério, a vida. Não há ninguém que me consiga explicar a vida. Eu não consigo entender a vida, mas eu posso viver a vida, sendo quem eu sou, alinhado com quem eu sou, autêntico como eu sou, trazendo riscos conscientes para quem eu sou e para aquilo que eu faço. Eu trabalho a exposição ao frio, medito no gelo, mergulho em águas geladas. Tenho consciência dos perigos que isso acarreta, mas também tenho consciência de que é minha escolha colocar o medo no seu lugar. O medo da morte, o medo que pode acontecer alguma coisa, o medo de ficar lesionado. Eu posso, é minha escolha fazer isso. Então, quando trazemos o risco consciente para aquilo que nós fazemos e quando colocamos os medos no seu lugar, e quando vivemos conscientes, cada vez mais conscientes, porque a consciência ela vai se adquirindo, ela vai crescendo, ela vai se expandindo. Aí nós vivemos cada vez mais com um forte mindset, com um mindset poderoso. E só por isso vale a pena viver, só por isso vale a pena estar vivo. Espero ter-te ajudado um bocadinho mais sobre este tema que é tão importante nas nossas vidas, que se fala cada vez mais e que era o meu propósito trazê-lo aqui para ser melhor descodificado. Espero que te tenha ajudado. O meu nome é Mário Caetano. Espero que isto tenha feito sentido para ti. Deixa um comentário aqui em baixo.